de novo aqui, professor Nozen, pra quê? Para mais uma aula sensacional nesse nosso canal Professor Nozen de Língua Portuguesa, que estamos voando com a língua portuguesa aqui nesse canal e voltamos com ele. Esse quadro que todo mundo gosta, todo mundo curtiu e pediu para fazer mais, tô de novo com ele, Careca de Saber. Você sabe, comecei com a carequinha pra frente, Careca de Saber, olha, coçou meus olhos, Careca de Saber. E hoje a gente vai separar um conteúdo específico de Careca de Saber. É um dos conteúdos mais vistos aqui no canal, mais pedidos por vocês, então a gente vai fazer bem mastigadinho para vocês. Falaremos do quê? Das orações subordinadas adverbiais, mas vamos trabalhar elas bem fragmentadinha. Primeiro uma aula só sobre a causal, outra aula só sobre a consecutiva e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Então para começar, hoje a hora é agora. De falarmos do quê? Oração subordinada adverbial, causal. Bora lá? Muito bem, como você já deve estar careca de saber também, quer aprofundar esse conteúdo? Professor Nozen, sabe onde que você encontra? clubedonozen.com.br. Para aprofundar o conteúdo do Professor Nozen, é no Clube do Nozen. Então venha ser um clubeiro você também. O Clube do Nozen tem tudo aprofundado com material didático, aula de exercício, tem muita coisa, tem redação que você pode enviar e receber corrigida. Então tem muita coisa para você ser um clubeiro e saber tudo de língua portuguesa aprofundadíssimo. Maravilha? Tranquilo? Professor, mas aqui no canal já tem muita coisa. Pois é, mas se você quer aprofundado para nunca mais esquecer, é lá no Clube do Nozen. Beleza? Tamo junto, hein? Então vamos lá, pessoas. Hoje a gente vai falar então um pouquinho das orações subordinadas adverbiais. Valeu relembrar para vocês. A oração subordinada adverbial é aquela que ela tem uma dependência de sentido da oração principal. Então eu tenho pelo menos duas orações, em que uma eu vou chamar de oração principal, a outra eu vou chamar de subordinada, e ela depende da principal para ter sentido completo, por isso que ela é subordinada. Nas adverbiais, elas têm uma função aí de adjunto adverbial, porém, você vai pensar nela aí com uma relação de causa, consequência, várias outras, né? Então são nove tipos de orações subordinadas adverbiais aí que nós temos. 9 tipos. Vamos lembrar os 9 rapidinho? Causal, consecutiva, concessiva, condicional, conformativa, comparativa, temporal, final e proporcional. São os 9 tipos. Nós vamos ver uma por uma, só que vamos ver aí de acordo aí com as aulinhas. Então, nesse Careca de Saber aqui, somente as causais, beleza? Somente as causais aí, pra gente poder trabalhar com elas. Bom, primeira coisa, já o nome já diz, né? Se ela é causal, ela expressa o quê? Causa. E olha que legal. Na causal tem algumas conjunções que são específicas da causal. Quais são elas? As principais. Por quê, o que, como, pois que, porquanto, visto que, uma vez que, já que. São as principais conjunções das causais. E vale lembrar uma coisa bem importante. Na causal, sempre você vai ter a oração subordinada causal, vai estar ali sendo iniciada pela conjunção. A que vem antes, a oração principal, ela vai trazer a consequência dessa causa. Sacaram a ideia? Então lembra uma coisa bem importante. Todas as vezes que tiver uma causal, eu tenho uma consequência junto. Então elas estão literalmente ligadas uma à outra. A relação de causa e consequência está ligada uma à outra. Então, olhei para a oração subordinada que é iniciada pela conjunção, ela traz uma causa, eu já sei que a principal traz aí a informação da consequência. Beleza? Olha o exemplo aqui que eu dei para você, ó. Não fomos à praia, pois estava chovendo. Estar chovendo é a causa de não irmos à praia. Como consequência, não fomos à praia. Sacou essa ideia aqui? Outro exemplo. Ele não foi à escola hoje porque estava doente. Estar doente é a causa dele não ir à escola, ou seja, como consequência, ele não foi à escola. Causa, estar doente. Como consequência, ele não foi à escola. Sacaram essa ideia? Então, quando você tem a relação de causa e consequência juntas, aí eu só posso ter, então, a minha causal é aquela que é iniciada pela conjunção. Então, por exemplo, pois estava chovendo muito, está iniciando por pois. Porque estava doente, está iniciando pelo porquê. Então, essas aqui são as minhas orações subordinadas adverbiais causais, beleza? E como consequência, eu encontro a consequência na minha oração principal. Professor, eu sei que isso é legal, tal, mas eu sempre confundo o uso do porquê sendo causa e o uso do porquê sendo explicação. Nós vamos chegar lá, por sinal, nós temos uma aula aí de uso do porquê e sendo causa e explicação, tá aqui no card, tá? Essa aula, que eu faço ela inteirinha só pra vocês, só disso. Aqui eu vou dar só um remember pra vocês disso. Então a aula é completa de oração subordinada adverbial causal e oração coordenada explicativa, a diferença do porquê causal e do porquê explicativo, tá aqui no card, beleza? Então olha só, quando eu penso assim, eu acabei de falar,
toda oração que tem causa e consequência só pode ser causal ou, no caso, consecutiva. Nesse caso aqui, ó, se eu pego para você e falo assim, ó, eu fiquei sonolento porque é boa, né? Eu fiquei sonolento porque trabalhei muito ontem à noite. Trabalhar muito ontem à noite é a causa e a consequência é eu ficar sonolento. Sacou aqui? Então, ó, porque trabalhei muito ontem à noite, essa é a causa de eu ficar sonolento. Tudo bem? Então aqui é uma relação de causa e consequência, tem o causal. Mas, se eu pensar assim, que a explicação, né, o porquê explicativo, ele não necessariamente vai estar amarrado com a oração que vem antes dele. Por quê? Aqui tem uma grande importância. A causal, ela é uma subordinada, ou seja, tem relação de dependência, por isso que é causa e consequência. Já na explicativa, ela é uma coordenada. E quando ele é coordenada, vale a pena você lembrar, oração coordenada são aquelas que têm independência de sentido. As duas orações têm sentido completo independente uma da outra. E aí eu trago o porquê trazendo uma explicação. Ou seja, explica o motivo, né? Ou ainda dá uma constatação, certo? Sem precisar necessariamente estar amarrado com a oração que vem antes. E aí que dá a grande questão. Professor, eu não lembro das coordenadas. Calma, tem aqui, ó, oração coordenada. Só clicar aqui e assistir também a aula completinha de oração coordenada que tem aqui no canal para vocês, certo? Então, a explicativa é mais coordenada, então ela tem independência de relação. Enquanto a causal, ela é mais subordinada, tem uma dependência. Quer ver? Olha isso aqui, ó. Aquele rapaz deve trabalhar de madrugada, porque está sempre sonolento durante o dia. Estar sempre sonolento durante o dia é a causa dele trabalhar de madrugada ou eu estou meio que achando isso? Ele deve trabalhar de madrugada? Não é uma consequência. Sacaram aqui, ó? Se eu pensar, essas duas orações são independentes. Se eu pensar assim, ó, aquele rapaz deve trabalhar de madrugada. Tem sentido completo. A outra oração, está sempre sonolento durante o dia. Tem sentido completo também. Então aqui eu estou trazendo uma explicação, certo? Uma possibilidade de uma explicação para ele estar sempre sonolento. Ele deve trabalhar de madrugada, porque está sempre sonolento. Como explicação do porquê eu acho que ele deve trabalhar de madrugada, a explicação que eu trago é que ele está sempre sonolento. Sacaram a ideia? Não estão relacionadas diretamente as duas informações. Porém, elas estão ali, uma junto com a outra, e esse porquê está trazendo uma ideia de explicação, certo? Então, gente, para você ter uma ideia assim, ó, tenta gravar isso, para você não confundir as duas. Causal, relação de dependência com consequência, certo? Toda causa tem uma consequência. Explicativa é a relação de independência com a informação da outra oração. E aí isso vai te facilitar muito a sua vida para você não confundir mais o uso do porquê causal e do porquê explicativo. Certo? Maravilha? Tranquilo, gente? Numa boa? Entendeu essa dinâmica como faz? Inclusive você pode pegar todas as orações que eu trouxe para vocês aqui e trocar pelas conjunções mais comuns, causais, que você vai ver que vai manter o sentido ali. E se eu mantiver o sentido, eu sei que ela é uma causal. Ah, professor, eu sabia. Agora sim fiquei careca de saber. Eu também fiquei careca de saber e eu tô careca de saber que você vai fazer o quê? Vai deixar seu likezão aqui, vai se inscrever no canal e vai colocar nos comentários se você entendeu essa aula ou não. E, obviamente, não esquece que se você quiser aprofundar tudo isso aqui, tem onde? clubedonosnem.com.br. Pessoas, a maior plataforma, o maior clube de estudos de língua portuguesa do Brasil. E lá a gente tem muita coisa pra você. Uma novidade que eu não contei. Tá tendo aula ao vivo comigo lá. Pessoas, tem aula ao vivo mensal comigo lá dentro do Clube do Nosnem, mas isso é só para quem é clubeiro. Então, link tá na descrição também, vem comigo e seja um clubeiro você também. Maravilha? Tamo junto, ó. Beijo no coração, até a próxima, até o próximo Careca de Saber. Valeu? Fui!